Olá! Nós recebemos muitas sugestões para fazermos receitas geladas para as comemorações de Ano Novo. Então nós vamos mostrar para vocês as mais solicitadas que já temos postado no canal. Antes de começarmos a nossa receita, nós vamos pegar esses copinhos descartáveis de 50 ml e vamos enchê-los de água e colocar no congelador por 1 hora. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje são 4 copinhos cheios de água congelada, 4 copinhos vazios, 4 copos de 180 ml, copos descartáveis também, e uma caixa de leite condensado, e 4 palitos de sorvete. Nós vamos usar também para fazer um creme de maracujá. Nós podemos usar o suco concentrado, você compra aquela garrafinha. Nós vamos usar 300 ml. Ou então você pode comprar o maracujá, passar no liquidificador, colocar um pouco de água para adquirir a quantidade de 300 ml de suco natural de maracujá. Hoje, em nossa cidade, o suco concentrado está bem mais em conta do que o maracujá. Então, se você preferir, você pode usar ou um ou outro. Vamos usar uma caixa de leite condensado e uma colher de chá de emulsificante. Ele serve para dar consistência e cremosidade ao sorvete. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós não vamos falar a quantidade certa de maracujás, não, porque 3 ou 4, às vezes um vem muito vazio, outro vem mais cheio. Então nós vamos colocar aqui a quantidade suficiente para fazermos 300 ml de suco de maracujá natural. Aqui nós colocamos 3 maracujás, mas ele estava com pouca polpa. Vamos colocar a metade de um copo de água. Vamos dar uma leve batida apenas para separar os caroços. E agora nós vamos coá-los. Aqui nós temos 300 ml do suco natural de maracujá, que nós batemos no liquidificador com água e depois coamos. E aqui nós temos 300 ml do suco industrializado concentrado. Todos dois ficam muito bons. Então depende da sua preferência fazer com um ou com o outro. Nós vamos colocar no liquidificador o suco industrializado e vamos colocar a caixa de leite condensado. Nós vamos bater por 2 minutos. Agora que nós batemos os 2 minutos, vamos colocar o emulsificante e vamos dar uma leve batida, apenas para dissolvê-lo. Nos 4 copinhos nós vamos colocar apenas a metade do creme que nós batemos. Este creme aqui que sobrou nós vamos guardá-lo, que depois nós vamos usá-lo. Nós podemos colocar menos quantidade desse creme de maracujá, mas aí depois nós teríamos que colocar mais leite condensado, aí vai ficar muito enjoativo. Agora eu vou mostrar para vocês aonde nós vamos usar esse copinho com gelo. Nós pegamos um copinho vazio, colocamos assim, higienizados, tá, gente? Muito importante, higiene e limpeza. Então nós fazemos assim, ó, colocamos o copinho vazio e o copinho que está com gelo. Colocamos assim. Se vocês colocarem o copinho vazio, ele fica leve, aí ele sobe. Colocamos no meio, certo? Por isso nós usamos 4 copinhos cheios com gelo e 4 copinhos vazios. Depois eu vou mostrar para vocês por que nós usamos o copinho vazio. Agora nós vamos levar à geladeira por 1 hora para esse creme que está aqui na camada externa ele endurecer um pouquinho. Já se passaram 1 hora que o nosso sorvete estava no congelador. Mas como eu falo com vocês, esse negócio de tempo varia muito do seu congelador, do freezer, da potência de cada aparelho elétrico que você tem. Agora eu vou mostrar para vocês por que nós colocamos 2 potinhos. Este primeiro aqui, ó, está com peso, olha, está com gelo. Aí nós tiramos diretamente do pote. Esse aqui mais pesado fica mais difícil. E deixamos só o vazio. Essa é a dica que nós estamos dando. Para você tirar agora esse potinho vazio, fica bem mais fácil. Com cuidado.
Você vai puxando assim, vai rodando ele sai. Olha aqui. Olha como que fica, gente. Se vocês quiserem, pode colocar o copo com bastante peso, ou 2 copos, para ficar até no fundo com esse creme de maracujá. Mas nós não colocamos muito leite condensado não, porque fica muito enjoativo. Agora nós vamos colocar leite condensado para cobrir toda essa cavidade que ficou aqui. A receita pede uma caixa de leite condensado, mas nós usamos somente a metade. Mas se vocês quiserem, pode usar a caixa toda e colocar menos creme de maracujá. Agora essa parte que sobrou do creme de maracujá, nós vamos completar aqui, olha. Como se fosse uma tampa. Agora nós vamos colocar os palitos bem no centro do copo. Nós colocamos a metade do palito. Não pode pôr muito em cima não, senão ele solta. Agora nós vamos levar ao congelador por 24 horas no mínimo. Se você quiser, pode deixar até mais tempo. Que tem que ficar bem consistente para quando você for desenformar, não soltar o palito e nem quebrar. Nós deixamos as nossas paletas mexicanas por 30 horas no congelador. Mas se você tiver um freezer, é por menos tempo, tá, gente? Depende muito da potência do seu aparelho elétrico. Quanto mais tempo ficar é melhor, fica bem mais consistente. Agora nós vamos, com o auxílio de uma tesoura, nós vamos cortar assim, olha. Agora nós puxamos assim, olha. Olha aqui, gente, ficou bem consistente, olha. Agora nós vamos tirar os copinhos de todos eles. Temos que ser rápido, porque como é um sorvete, e hoje está muito calor aqui em nossa região, ele pode derreter muito rapidinho. E agora, gente, quem quer provar as paletas mexicanas? Estão muito saborosas. Você quer provar? Você quer? Ih, tá todo mundo com vergonha de aparecer no vídeo? Prova você, Bruno, você que é o diretor do programa. Ok, vou provar então. Eu vou provar aqui para ver como é que ficou. Muito bom, gostei. Olha aqui, gente, que bonito que ficou. Muito saboroso. O leite condensado escorre por dentro do sorvete. Vocês podem notar que o sorvete está bem consistente. Ele não está duro não, que nós colocamos o emulsificante. Ele está cremoso e o leite condensado por dentro. Nós não gostamos de colocar muito leite condensado não, senão fica muito enjoativo. Mas se vocês quiserem, pode colocar mais. Muito bom mesmo essa receita. Então essa é a nossa receita de hoje, paletas mexicanas. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um mamão deste tamanho aqui, olha. Aqui nós já temos picado. Esse aqui é de amostra para vocês verem o tamanho. Ele pesa mais ou menos meio quilo. Vamos usar também uma caixa de creme de leite, meia caixa de leite condensado. Aqui nós temos um envelope de gelatina incolor e sem sabor. E aqui nós temos 8 bombons picados. É bom você escolher um bombom de uma marca boa, tá, gente? Nós vamos usar também sorvete na nossa receita. Pode ser de qualquer sabor. Aqui nós temos sabor de creme. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos fazer a gelatina incolor e sem sabor, conforme as instruções da embalagem. Nós vamos colocar no liquidificador o mamão picado. Pode ser mamão maduro, tá, gente? Bem maduro. O leite condensado, o creme de leite e vamos colocar a gelatina incolor e sem sabor. Agora nós vamos bater por 5 minutos, tá? Para ficar bem cremoso. Fica assim, gente, olha, bem cremoso, olha. Agora nós pegamos tacinhas ou potes. Nós vamos colocar no fundo a mistura que nós batemos no liquidificador. Então nós colocamos os bombons nesse creme que nós fizemos, olha. Depois cobrimos assim.
Vamos fazer assim com todos eles, olha. E afundamos. Então nós colocamos os bombons nesse creme que nós fizemos, olha. Agora nós vamos levar à geladeira por 2 horas, para ficar bem consistente. Já se passaram 2 horas que a nossa sobremesa está na geladeira. Então nós vamos colocar o sorvete aqui por cima. Uma dica muito importante para essa receita é colocar o sorvete somente na hora que for consumir, porque o mamão fica na geladeira e o sorvete no congelador. Então só vamos misturá-los na hora que for consumir. Nós podemos colocar em cima ou do lado a metade do bombom. E podemos jogar por cima assim, ó, alguns pedaços de chocolate para enfeitar, olha. Isso é opcional, tá? Esse chocolate aqui é pedaço do bombom, tá, gente? Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Hoje está muito calor aqui em nossa região. Rapidinho o sorvete está derretendo. A nossa receita fica nessa consistência, olha. O nosso creme, olha. O creme de mamão fica assim, olha, fica bem cremoso. Assim que ele tem que ficar. Muito gostosa essa receita. Em dias de calor, então, é muito bom mesmo. Então essa é a nossa receita de hoje, sobremesa com bombons. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar é uma lata de leite condensado, meio litro de leite, 5 colheres de sopa de açúcar, 3 claras e 3 gemas. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para o sorvete de creme. Para fazer o nosso sorvete de chocolate, nós vamos usar uma caixa de creme de leite, uma lata de leite condensado, meio litro de leite, um copo de chocolate em pó, meio copo de açúcar, 2 gemas peneiradas e 3 colheres de sopa de amido de milho. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para o sorvete de chocolate. Nós vamos usar para decorar o nosso sorvete granulados de chocolate. Essas bolinhas aqui são de chocolate branco e chocolate ao leite. E vamos usar também esses biscoitos de wafer, muito usado em sorvetes. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. No liquidificador, nós vamos colocar o leite condensado. Nós vamos peneirar as gemas para que não fique com gosto de ovo a nossa receita. Agora nós vamos bater por 3 minutos. Nós temos que bater bem para o sorvete ficar bem cremoso. Agora nós vamos despejar em uma panela esse creme que nós batemos agora. Em uma panela no fogo médio, nós vamos ficar mexendo aqui até ferver este creme e soltar do fundo da panela. Não podemos parar de mexer não, senão empelota. Nós não paramos de mexer no fogo baixo e agora está soltando dos cantos. Olha aqui, gente. Esse é o ponto que nós queremos. Está cozido. Apagamos o fogo. Agora nós vamos deixar aqui esfriar, temperatura ambiente. Enquanto o nosso creme está esfriando, nós vamos bater as claras em ponto de neve. Você pode bater na batedeira, mas em nosso programa nós não usamos batedeira. Para bater a mão, já expliquei em vídeos anteriores, nós fazemos assim, ó. Este movimento assim com garfo. Agora nós despejamos para uma vasilha maior as claras batidas em ponto de neve. Vamos colocar agora o açúcar. Com a ajuda de um fouet ou batedor de claras, não sei como vocês chamam em sua região, nós vamos colocando o açúcar aos poucos e batendo nas claras em ponto de neve. Aqui, gente, fica nesta consistência, olha. Em uma panela nós despejamos o creme e vamos colocar as claras batidas em ponto de neve junto com o açúcar. Agora misturamos lentamente
Este creme que nós levamos ao fogo tem que estar frio para ser misturado às claras, tá, gente? Nós vamos colocar numa travessa transparente. Vamos despejar na travessa a mistura que nós fizemos. Agora nós vamos levar ao congelador apenas por 2 horas, porque nós vamos colocar o outro sorvete de chocolate por cima. Se você for fazer somente esse sabor de creme, você leva por 12 horas. Nós vamos colocar o leite comum no liquidificador e o amido de milho. Agora nós vamos bater por 2 minutos. Agora nós vamos colocar o leite condensado. Agora nós vamos colocar as gemas e vamos peneirá-las. Nós estamos coando a gema porque essa película que a envolve é que faz ficar com gosto de ovo. Agora nós vamos colocar o açúcar e o chocolate em pó. Agora nós vamos bater por 5 minutos para ficar bem cremoso. Aqui, gente, fica assim, olha. Agora nós vamos colocar em uma panela. Agora nós vamos levar ao fogo baixo e vamos deixar ficar aqui cozinhando até ferver e começar a soltar do fundo da panela. Não podemos parar de mexer, senão empelota. Aqui, gente, já está engrossando, olha. Já está no ponto que nós queremos, já está fervendo, soltando do fundo da panela. Então nós apagamos o fogo e vamos deixar esfriar em temperatura ambiente. Agora que o nosso creme esfriou, nós vamos colocar o creme de leite. Misturamos. Agora, com a ajuda de um fouet ou batedor de claras, não sei como vocês chamam em sua região, nós vamos bater bem assim para o nosso sorvete ficar bem cremoso. O nosso sorvete de creme tem 2 horas que ele está no congelador. Ele ainda não está no ponto que nós queremos, não. Mas está na consistência suficiente para nós colocarmos o nosso creme de chocolate. Agora nós vamos levar ao congelador por 12 horas. Nós não vamos enfeitar agora, não. Vamos esperar gelar primeiro. Já se passaram 12 horas que nosso sorvete estava no congelador. Agora nós vamos decorar o nosso sorvete. Aqui é a gosto de vocês, tá? Podemos colocar do jeito que nós queremos. Olha como ficou bonita a nossa receita. Muito fácil de fazer. Olha como ficou consistente o nosso sorvete, gente. Ele ficou bem cremoso. Hoje está muito calor aqui em nossa região. Ideal para um sorvete assim. Aqui, gente, separado, olha, o creme e o chocolate. Nós podemos colocar em taças individuais ou em formas maiores assim. Então, essa é a nossa receita de hoje. Sorvete caseiro de creme e chocolate. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma lata de leite condensado, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Nós vamos usar também uma forma, de preferência que seja de abrir dos lados. Dependendo do tamanho da forma, é a quantidade de bis que nós vamos usar. Aqui nós temos uma forma de 23 centímetros de diâmetro e 7 de altura. Para essa forma nós vamos usar 4 caixas de bis. Existem algumas marcas de bis que já tem o sabor morango. Esse daqui é sabor morango. Tem o sabor limão. Então aqui nós temos 4 caixas de marcas diferentes e sabores também diferentes. Nós vamos usar também um pote de sorvete de creme. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela no fogo baixo, nós colocamos a margarina ou manteiga, colocamos o leite condensado, misturamos e agora nós vamos colocar o chocolate em pó. Misturamos bem até ficar uma mistura homogênea. Agora nós vamos ficar mexendo aqui sem parar para não empelotar. Continuamos no fogo baixo.
Tem que ficar neste ponto aqui, ó, soltando do fundo da panela. Nós desligamos o fogo. Vamos deixar esfriar em temperatura ambiente. Agora nós vamos montar na forma o nosso bis. Como eu falei com vocês, tem marcas diferentes e sabores diferentes aqui. Eles têm um lado mais liso e o outro não. Nós vamos deixar para fora o lado mais liso. E vamos colocando assim, olha, como se fosse uma cerquinha. Sempre o lado mais liso para o lado de fora. Esse aqui de morango, a cobertura de chocolate. Nós vamos intercalando assim, olha. Agora com esses aqui que sobraram, nós vamos forrar o fundo da forma. Então nós forramos a forma com os bis. Agora nós vamos colocar o sorvete de creme. Não vamos colocar muito não. E depois nós vamos colocar o nosso brigadeiro que nós fizemos. Nós deixamos ele um pouquinho fora da geladeira para ficar bem cremoso. Se ele estiver muito durinho, fica difícil de espalhar. Pode ser o sabor de sua preferência, tá, gente? Aqui nós colocamos o de creme. Mas se você gostar mais de chocolate, morango... Agora nós vamos colocar o brigadeiro por cima do sorvete de creme. O brigadeiro tem que estar frio, tá, gente? Não pode colocar ele quente, não. Nós colocamos assim, mesclado, fica mais bonito. Não cobrimos tudo por igual, não. Agora nós vamos completar com o sorvete. Nós passamos a espátula para ficar lisinho assim por cima. Agora nós vamos colocar um pouquinho dos bis esfarelado para enfeitar, olha. Você pode colocar do jeito que quiser, tá? Você pode enfeitar com chocolate, bombom. Agora nós vamos levar o congelador por 12 horas. Nós gostamos de deixar mais tempo para ficar bem consistente e facilitar o desenformar. No congelador ou no freezer. Já se passaram 12 horas, agora nós vamos desenformá-lo. Olha como ficou bonita a nossa torta, gente. Agora nós vamos parti-la para vocês verem como ficou. Aqui, gente, por isso que nós deixamos 12 horas, para ela ficar bem consistente. Está muito calor aqui em nossa região. É uma delícia essa torta. Olha aqui a consistência. Então essa é a nossa receita de hoje. Torta de sorvete com bis. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita: 800 ml de leite comum, 8 mangas tamanho médio, uma lata de leite condensado e uma clara. Nós vamos usar também uma embalagem própria para sorvete. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos picar as mangas para separar os caroços. Primeiramente, nós vamos colocar no liquidificador o leite. Nós picamos a manga e deu essa quantidade aqui. Agora nós vamos colocar as mangas picadas. Nós vamos colocar uma caixa de leite condensado, mas não vai ficar muito enjoativo, doce não, porque quando vai ao freezer ou ao congelador, o alimento perde um pouco do adocicado. Agora nós vamos bater por 5 minutos. Tem que ser 5 minutos mesmo para ficar bem cremoso, tá, gente? Agora nós vamos colocar no potinho. Vocês podem colocar em qualquer pote, tá, gente? Não precisa ser especificamente este, não. Agora nós vamos bater a clara para ela ficar em ponto de neve. Então nós pegamos assim com o garfo. Aqui, gente, fica assim, olha. Se vocês quiserem, pode usar batedeira. Agora nós vamos acrescentar ao nosso sorvete as claras em ponto de neve.
Nós colocamos a clara para o sorvete ficar bem aerado, bem cremoso. Vamos mexendo assim delicadamente. O garfo vai até no fundo, tá, gente? Para misturar bem a clara ao creme que nós estamos fazendo. Agora nós vamos cobrir com plástico filme, tampamos. Agora nós levamos ao congelador, vamos deixar por 12 horas, para ficar na consistência que nós queremos. Olha como ficou bonito o nosso sorvete, gente. Ficou bem cremoso. Agora é época de manga, então nós temos muitas variedades à venda aqui em nossa região. Então nós podemos fazer sorvete, manjar, bolo. Existem muitas receitas feitas com manga. Olha como ficou cremoso o nosso sorvete, gente. Então esta é a nossa receita de hoje. Sorvete cremoso de manga. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, meio litro de leite comum, uma colher de sopa rasa de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de amido de milho, 5 copos descartáveis com tampas, uma barra de chocolate meio amargo, uma colher de café de emulsificante e uma colher de sopa de essência de baunilha. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos dissolver o amido de milho. Em uma panela nós vamos colocar o amido de milho dissolvido no leite. Colocamos o restante do leite, o leite condensado. Agora nós levamos ao fogo baixo e vamos ficar mexendo aqui até ferver e soltar do fundo da panela. Nós vamos deixar cozinhar bem. Aí, gente, já está bem cozido. Agora nós apagamos o fogo. Agora que nós colocamos a essência de baunilha. Misturamos. Agora nós vamos bater esse creme no liquidificador. O copo do meu liquidificador é de plástico, então ele aguenta temperatura alta. Mas se o seu for de vidro, você espera esfriar um pouquinho. Agora nós vamos colocar meia caixa do creme de leite. A outra metade nós vamos reservar. Vamos bater por 3 minutos. Agora nós pegamos uma vasilha, de preferência de alumínio, porque gela mais depressa. E despejamos esse creme que nós batemos. Nós não podemos pular a etapa das receitas, não. Nós temos que bater no liquidificador e a consistência do sorvete depende muito de nós batermos este creme. Agora nós vamos levar ao congelador por 10 minutos apenas para gelar esse creme. Não é para congelar, não. Se você for levar no freezer, a potência dele é maior, então você deixa por apenas 5 minutos. Nós ralamos o chocolate em pedaços assim maiores e fica muito gostoso você saborear o sorvete e mastigando pedacinhos de chocolate. Agora essa colher de farinha de trigo que nós reservamos, nós vamos colocar ela no chocolate. Misturamos bem. Essa é uma dica para quando nós colocarmos chocolate no creme, ele não descer para o fundo do copo. Não pode colocar muita farinha de trigo não, tá, gente? Só o suficiente para ficar assim, olha. Porque a farinha de trigo, ela ajuda para segurar o chocolate em todo o creme. Nós deixamos 10 minutos no congelador para o creme ficar gelado. Nós não podemos deixar ele congelar, não, porque neste ponto aqui da receita, nós não podemos passar no liquidificador, não. Se nós deixarmos congelar, aí vai ficar muito consistente. Agora nós colocamos o emulsificante. Misturamos bem. Nós temos que colocar o emulsificante, porque ele faz o creme ficar aerado e crescer. E depois de pronto, ele faz o sorvete derreter lentamente.
Não derrete rápido, não. É muito importante, tá? Colocar o emulsificante. Agora nós vamos colocar o restante do creme de leite. Agora nós vamos colocar aqui o chocolate passado na farinha. Nós fizemos pouca quantidade, porque o meu congelador é pequeno, não cabe muito. Mas vocês podem dobrar a receita. Agora nós vamos despejar nos potinhos este creme. Nós enchemos bem o copinho, que se deixar um espaço entre a tampa e o creme, pode formar uma nata. Se, por exemplo, não der para você colocar até na ponta, encher bem o copinho, aí você coloca um plástico bem rente ao creme, para não ter formação de natas. Nós estamos acostumados a fazer essa medida e dar 5 potinhos. Nós podemos colocar, só para enfeitar, um pedacinho de chocolate. Isso é opcional, tá, gente? Só para enfeitar. Você pode encher de chocolate. Agora nós vamos tampar. Bem fechadinho, tá? Você sente que está esbarrando na tampa, olha. Então nós vamos levar o congelador por 6 horas. Vamos deixar lá sem mexer. Já se passaram 6 horas que o nosso sorvete estava no congelador. Vocês podem deixar mais do que esse tempo, tá? É o mínimo para ele ficar bem consistente, é este tempo. Se for no freezer, é menos tempo. Aqui, gente, ele fica bem consistente, olha. O chocolate não afunda, com aquela dica que nós demos, olha. E tem aqui as colheres, que vai acompanhando o potinho. Olha como ele fica, gente. Cremoso e consistente, olha. Por isso que é bom colocar o emulsificante. E fica com consistência muito boa, não derrete fácil. Vocês veem que a colherzinha é frágil, ela não quebra. De tão macio que ficou. Esse aqui é o sabor flocos. Vocês viram como ficou bonito o nosso sorvete, gente? Fica muito saboroso. Vocês deixar mais tempo na geladeira, pode deixar, porque ele não fica mais duro, porque nós colocamos o emulsificante, que faz com que ele fique essa mesma cremosidade. As dicas dessa receita nós vamos escrever logo abaixo do vídeo. Você pode fazer para consumo próprio ou para vender. Então essa é a nossa receita de hoje, sorvete caseiro para vendas. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma caixa de gelatina em pó no sabor da sua preferência. Aqui nós vamos usar o sabor morango. 2 colheres de sopa bem cheias de açúcar, 75 gramas de queijo cremoso, cream cheese, 1 copo de água e uma caixa de creme de leite. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos dissolver a gelatina num copo de água quente. Vamos misturar bem. Agora que está bem dissolvido, nós vamos colocar no liquidificador. Vamos colocar o creme de leite. Agora vamos colocar o queijo e o açúcar. Agora nós vamos deixar bater por 5 minutos. Agora nós colocamos em tacinhas individuais. Agora nós vamos levar à geladeira por 4 horas.
para ficar bem consistente. Depois de 4 horas é que nós vamos continuar a nossa receita. Já se passaram 4 horas que a nossa receita ficou na geladeira. Não foi congelador não, tá, gente? Na geladeira. Olha como fica bonito, gente. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Parece um sorvete, mas não é. Olha aqui, nós enfeitamos cada um com enfeites diferentes de morango, várias sugestões. Olha a consistência que fica, olha, gente. Fica mais consistente do que um mousse e não fica gelado e tão cremoso quanto o sorvete, por isso que é chamado falso sorvete. Nós batemos bastante no liquidificador, é muito importante isso. Ela pegar essa consistência, olha, fica parecendo mesmo sorvete, por isso essa receita é chamada de falso sorvete. E depois você pode deixar na geladeira, ela não vai no congelador, tá? Então essa é a nossa receita de hoje, falso sorvete de morango. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é uma caixa de leite condensado, 400 ml de suco concentrado de maracujá. Ou então vocês podem usar o maracujá mesmo, vocês pegam a polpa da fruta, bate no liquidificador com um pouco de água até atingir essa quantidade aqui que nós estamos precisando para a receita. Aqui nós temos meia colher de café de emulsificante. Ele é muito importante no sorvete, para o sorvete ficar cremoso. E aqui nós temos um pacote de 12 gramas de gelatina incolor e sem sabor, já preparada conforme indicações na embalagem. Nós vamos usar também uma forma, pode ser de pudim, de bolo, e papel transparente para cobrir a nossa receita quando for ao congelador. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós vamos colocar no liquidificador o suco concentrado de maracujá, o leite condensado, a gelatina incolor e sem sabor, já hidratada. Agora nós vamos bater por 3 minutos. Agora nós vamos colocar o emulsificante. Nós não podemos colocar muito emulsificante não, tem que ser a medida certa para a receita ficar cremosa o suficiente na consistência que nós queremos. Nós vamos bater agora bem rapidamente, só para misturar, tá? Com a ajuda de um papel toalha, nós vamos untar a forma com manteiga ou margarina. Isso é muito importante para facilitar desenformar o nosso sorvetão. Agora nós despejamos o creme que nós batemos no liquidificador. Agora nós vamos colocar um papel transparente. Eu estou acostumada a fazer essa receita, eu deixo 24 horas no congelador para ficar bem consistente. Nós podemos fazer no sabor que quisermos. Nós fizemos de maracujá, que é atendendo às solicitações. Então nós vamos deixar 24 horas no congelador. Já se passaram 24 horas que o nosso sorvetão está no congelador. Nós passamos a espátula assim para facilitar desenformar. Nós passamos um pano assim para facilitar o desenforme. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonito o nosso sorvetão, gente. Nós recebemos muitas solicitações de um sorvete de maracujá que fosse fácil de fazer, com poucos ingredientes e muito saboroso. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem a consistência dele. Olha aqui, gente, como ele ficou consistente, cremoso, que nós colocamos o emulsificante, muito gostoso, poucos ingredientes. Nós deixamos 24 horas para ele ficar consistente no nosso congelador. Mas como eu disse, no freezer ele fica menos tempo.
Essa é uma receita muito simples, fica cremoso e fazendo na forma de pudim, rende muito para a família inteira consumir. Então essa é a nossa receita de hoje, sorvetão de maracujá. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso sorvete de chocolate: 2 copos de leite, meio copo de açúcar, 1 copo de achocolatado. Se for chocolate aquele amargo, vocês usam só meio copo. O achocolatado é um copo inteiro, tá, gente? 2 colheres de sopa bem cheias de amido de milho, 1 caixa de creme de leite, 1 caixa de leite condensado e 2 gemas. Só as gemas, tá, gente? As claras não. Então, esses são os nossos ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso sorvete de chocolate. O creme de leite nós não vamos usar agora não. Nós vamos deixar na geladeira, não é no congelador não, tá? Na geladeira, que nós não vamos usá-lo agora. No liquidificador, nós vamos misturar o leite e o amido de milho. Vamos bater para dissolver o amido de milho por 2 minutos. Para o sorvete ficar bem cremoso, nós temos que bater por bastante tempo. Nós colocamos o açúcar. Quanto mais batermos no liquidificador, mais cremoso fica o sorvete. Vamos colocar as gemas. Vamos colocar a caixa de leite condensado. E vamos colocar o achocolatado. Agora nós vamos bater por 5 minutos. Vai ficar bem cremoso, tá? Nós deixamos bater por 5 minutos, tá, gente? Vai ficar bem cremoso o nosso sorvete. Agora nós vamos despejar em uma panela. Vamos levar ao fogo baixo. Agora nós vamos ficar mexendo aqui, sem parar de mexer, por uns 5 a 10 minutos. Depende muito da chama do seu fogão. Aí, gente, está borbulhando, olha. Engrossou. Olha aqui, ó. Quando chegar nesse ponto aqui, nós apagamos o fogo. Está muito quente. Vamos esperar esfriar só um pouco. Agora que esfriou um pouquinho, gente, nós vamos colocar o creme de leite. Nós deixamos o creme de leite na geladeira, que na hora que for despejar, fica mais fácil. E não agarra na caixinha. Nós misturamos bem. Agora nós podemos colocar numa forma separada, numa vasilha maior, ou então em tacinhas individuais, tá? Fica a gosto de vocês. Podemos colocar nas tacinhas. E podemos colocar também numa forma maior sozinho. Agora nós vamos levar o nosso sorvete ao congelador por no mínimo 2 horas, de 2 a 4 horas. E depois desse tempo, nós vamos confeitá-lo. Nós vamos levar no congelador ou no freezer. Nós deixamos 4 horas o nosso sorvete no congelador, porque está muito calor, vai ficar mais consistente e mais durinho, e nós deixamos mais tempo. Ele está bem durinho, ó, até com gelo assim, olha. Você pode ver que ele não está mousse não, é sorvete mesmo, tá bem durinho. Agora a sugestão, vocês podem confeitar assim, olha, colocar cereja, para enfeitar, tá? Fica muito bonito. Pode colocar morango. E o bom dessa receita é que não precisa ficar batendo todas as vezes no liquidificador, nem na batedeira, não. Uma vez só que você bate, já fica um sorvete muito gostoso. Pode colocar também esses granulados aqui de coraçãozinho para enfeitar, olha. São sugestões. Então essa foi a nossa receita de hoje. Sorvete cremoso de chocolate. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 2 latas de leite condensado,
uma lata de creme de leite com soro, 100 gramas de nozes picadas em pedaços bem pequenos, uma barra de chocolate, uma barra de 170 gramas de chocolate ao leite, 3 bombons, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, 3 claras e 3 gemas. Para enfeitar a nossa receita, nós vamos usar sorvete de creme à vontade, raspas de chocolate ao leite e nozes para enfeitar. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Em uma panela fora do fogo, nós vamos colocar o leite condensado, vamos colocar o chocolate em pó e agora nós vamos peneirar as gemas de ovos. Agora nós vamos misturar bem. Depois de misturarmos bem, agora nós vamos levar ao fogo baixo. Agora nós vamos ficar mexendo aqui até ficar em ponto de um brigadeiro mais cremoso. Uns 5 minutos mais ou menos. Não podemos parar de mexer, senão empelota. Está no fogo baixo. Aqui, gente, quando começa a ferver, a soltar das beiradas assim, nós apagamos o fogo. Agora nós vamos deixar aqui para ele esfriar. Não precisamos colocar na geladeira, não. Agora nós vamos bater as claras em ponto de neve. Em nosso programa nós não usamos batedeira. Para você bater à mão, você faz movimentos circulares assim com o garfo, olha. Aqui, gente, quando fica nesse ponto aqui é o ponto em neve, olha. O nosso creme de brigadeiro já esfriou. Agora nós vamos colocar o creme de leite com o soro. Misturamos. O creme de leite ele vai dar cremosidade ao nosso brigadeiro. Agora nós colocamos as nozes picadas em pedaços bem pequenos. Colocamos chocolate ao leite, picados em pedaços pequenos também. Na nossa receita, nós pedimos 3 bombons. 2 nós picamos e vamos colocar aqui. O outro nós guardamos para decorar. Agora, por último, nós vamos colocar as claras em ponto de neve. Nós colocamos as claras em neve por último, porque nós temos que fazer um movimento bem devagar para misturá-las. Agora nós colocamos em uma travessa e deixamos um pouco para colocar na taça. Se você quiser, pode colocar tudo em taças individuais ou só em uma travessa grande. Agora nós vamos decorar. A nossa receita está em temperatura ambiente, então nós vamos levá-la à geladeira por 1 hora. Mas vai ficar um creme, que essa receita não é pudim não, tá, gente? É um creme. Fica mais gostoso, um pouco mais gelado. A nossa receita ficou 1 hora na geladeira. Ela fica nessa consistência, gente, olha, bem cremosa. Quando nós vamos consumi-la, nós sentimos os pedaços de nozes, de chocolates. Muito gostoso. E como acompanhamento é o sorvete. Nas taças individuais, uma sobremesa muito gostosa para os dias de verão. Então esta é a nossa receita de hoje, estrogonofe de chocolate. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa receita é uma caixa de leite condensado, 395 gramas, 2 vezes a mesma medida de leite comum, 150 gramas de castanha de caju, você já compra triturado. Aí você pode pedir para vir uns inteiros para decorar a nossa receita. 3 gemas peneiradas, 3 colheres de sopa de amido de milho e 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso creme. Nós vamos usar também uma barra de chocolate meio amargo,
sorvete à vontade para decorar a nossa receita e cerejas para enfeitar a nossa receita. Nós vamos pegar uma parte do leite que nós vamos usar e vamos dissolver o amido de milho. Então nós dissolvemos o amido de milho no pouco do leite que nós vamos usar. Em uma panela fora do fogo nós vamos despejar o leite condensado. Vamos colocar o amido de milho, que nós já dissolvemos um pouco do leite. Mexemos bem. Vamos colocar as gemas e a manteiga. Agora nós vamos levar esse creme em fogo baixo. Agora nós vamos ficar mexendo aqui sem parar, até dissolver a margarina ou a manteiga e depois engrossar o creme. Quando estiver soltando do fundo da panela, é que nós vamos apagar o fogo. Tem quase uns 10 minutos que nós estamos aqui mexendo. Está quase fervendo, olha. Não pode parar de mexer, não. Se parar de mexer, empelota. Temos que esperar engrossar bem, tá, gente? Aqui já está soltando dos cantos da panela. Aí nós apagamos o fogo. Ficou o tempo todo em fogo baixo, tá, gente? Para não queimar. Agora nós vamos pegar 1/3 deste creme, quente ainda, e vamos colocar em uma tigela onde estão os chocolates. Vamos mexendo assim até derreter o chocolate. Vocês estão vendo o creme quente, aí vamos mexendo assim até dissolver tudo. Aí, gente, derreteu todo o chocolate, olha. Nessa parte do creme que ficou na panela, nós vamos colocar a castanha de caju triturada. Vamos mexer bem, tá? Muito bem mesmo. Agora nós vamos forrar o nosso refratário com esse creme branco. Nós colocamos na travessa o creme branco com a castanha de caju. Este creme está em temperatura ambiente, não está quente não. E o chocolate também, ele não está quente não, está em temperatura ambiente. Se nós colocarmos o chocolate muito quente em cima desse creme, eles misturam, aí atrapalha a receita. Nós temos que esperar ficar em temperatura ambiente todos os dois cremes. Agora nós vamos colocar o chocolate derretido no creme por cima. Então nós acertamos assim o chocolate na forma. E agora nós já podemos colocar a cereja. E agora nós vamos colocar as castanhas de caju que nós separamos inteiras, olha. Pode enfeitar a gosto, tá, gente? Agora nós vamos levar a geladeira, não é o freezer não, tá, gente? A geladeira por 4 horas, para ele ficar bem consistente. Olha como ficou bonita a nossa torta, gente. Ela ficou 8 horas na geladeira, tá? Que nós fizemos ontem à noite. Nós retiramos agora. Mas geralmente 4 horas já é o suficiente. Agora nós vamos parti-la. Olha que linda a nossa torta, gente. E muito saborosa também. Pode servir acompanhada de sorvete. E fica separada as duas partes, olha. A camada branca e a camada de chocolate. Então fica muito gostoso. Então esta é a nossa sobremesa de hoje. Torta gelada de castanha de caju. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. A nossa receita de hoje, ela é realmente muito fácil, mas tem umas dicas que é bom dar para poder fazer com que ela fique melhor ainda. Primeiramente, nós vamos colocar 2 caixinhas de creme de leite no congelador. E vamos também, a forma de pudim que você vai usar para fazer a nossa receita, você coloca no congelador também vazia, para ela ficar bem gelada, para quando você colocar o creme, facilitar ele gelar, tá?
E os 3 ovos, se estiver na geladeira, você retira de lá uns 10 minutos antes de fazer a receita, para ele ficar em temperatura ambiente. Os ingredientes que nós vamos usar, além das 2 caixas de creme de leite que já está no congelador, nós vamos usar meio litro de leite, 1 caixa de leite condensado, 3 ovos separados, 3 claras e as 3 gemas, tá? Nós vamos fazer elas separados. 5 colheres de açúcar, 3 colheres de achocolatado e aqui tem 3 colheres de água. E aqui para decorar o nosso sorvete, isso é opcional, morango e cereja. É opcional, porque essa receita, ela geralmente é usada no final de ano, Natal e Ano Novo. Tem gente que chama essa receita cassata de Ano Novo, outros chamam de pudim de Natal. Nós conhecemos como bolo de sorvete, mas é tudo a mesma receita, tá? Por isso, se você quiser decorar ela melhor, você pode colocar, olha, uma festa, final de ano, Natal e Ano Novo, é uma receita típica de final de ano. Então, você decora assim. Então, esses são os ingredientes da nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos fazer uma calda. Então, nós vamos jogar, olha, 3 colheres de chocolate, de chocolatado, tá? Com as 3 colheres de sopa de água. Nós vamos mexendo assim fora do fogo para misturar, olha. Aí, gente, quando fica assim, olha, nós vamos levar ao fogo baixo agora para derreter. Nós colocamos assim no fogo baixo para derreter o chocolate e fazemos uma calda. Aqui, olha, já derreteu o chocolate, olha. Aí, fica uma calda grossa assim, olha. Nós apagamos o fogo. Agora nós pegamos a forma que está no congelador. Essa forma aqui que está no congelador, nós vamos jogar essa calda nela, olha. Sabe por que nós vamos colocar a calda agora? Que ela vai ser para forrar a forma. Aí vamos mexendo assim, olha. Vamos fazendo movimentos assim, ó. Para esparramar toda essa calda aqui, ó, na forma, tá? Vamos mexendo assim, ó. Pode pegar o auxílio de uma colher também, ó. Fazemos assim, ó. Vamos misturar todinho essa calda aqui, ó, na forma, tá? Aqui, a nossa forma tem que ficar assim, olha. Toda untada com a calda de chocolate, tá? No meio aqui, nas beiradas. Agora nós vamos levar essa forma no congelador. Ela vai ficar no congelador de novo. Agora, numa nova etapa da nossa receita, nós vamos bater no liquidificador meio litro de leite, 1 caixa de leite condensado e as 3 gemas. Então, para o nosso sorvete não ficar com gosto de gema de ovo, nós vamos peneirar ela, tá? Nós peneiramos a gema porque essa película que envolve é que dá o gosto de ovo na receita. Esta é a película, olha, gente. Agora nós vamos bater o leite, 1 caixa de leite condensado e as 3 gemas peneiradas. Agora nós vamos bater por 2 minutos. Então agora nós pegamos essa mistura aqui que nós fizemos, vamos colocar numa panelinha, olha. Agora nós vamos ficar mexendo aqui até engrossar, tá? Essa mistura que nós batemos no liquidificador. Não pode parar de mexer. Se parar de mexer, vai empelotar. Então nós vamos ficar 10 minutos mexendo aqui no fogo baixo, tá? Esse aqui vai ser o creme, a base principal do nosso sorvete. Aí borbulhando, tá vendo? Olha. Aí nós apagamos o fogo. Tá? Esse é o ponto. Quando começa a borbulhar, nós apagamos, tá? Deixa assim destampado para ele esfriar um pouco. Não vamos mexer nele agora quente, não. Tem que deixar ele esfriar, tá? Para a próxima etapa. Agora nós vamos bater as claras em neve. Se você tiver batedeira, você pode bater na batedeira as 3 claras, tá? Mas como o nosso programa é voltado para as pessoas que estão iniciando agora a montar a sua cozinha, pessoas que moram em república, estão aprendendo a cozinhar, não tem todos os utensílios domésticos. Como eu sempre falo com vocês, as nossas avós não tinham batedeira e faziam muito bem as receitas delas. Então, nós vamos bater na mão para vocês verem como que fica tão bom quanto se estivesse batendo na batedeira. O único aparelho elétrico que nós usamos em nosso programa é o liquidificador. Nós separamos em 2 pratos, olha, são 3 ovos, tá? Então nós começamos a bater assim, olha. Tá quase pronto, gente, olha, mais um pouquinho que nós batemos vai estar em ponto de neve, olha. Aí, já está em ponto de neve, olha.
Agora vamos fazer a mesma coisa com o restante da clara. Aqui, gente, terminamos também essa parte, olha. Agora nós vamos colocar numa tigela as claras batidas em ponto de neve. Agora nós vamos misturar o açúcar, pouco a pouco assim, batendo, olha. Agora vamos batendo assim até virar ponto de suspiro, tá? Viu como é fácil, gente? Olha, só batendo assim no fundo da tigela, olha, fazendo assim, ó. Agora, lembra que eu falei com vocês que o creme de leite nós íamos colocar na geladeira, olha? Nós colocamos na geladeira, olha aqui, olha, ele fica mais durinho. Ele sai limpinho, olha. Se você for fazer com creme de leite de lata, você tem que tirar o soro, tá? Mas aqui nós usamos de caixinha. Aí vamos mexer de novo, tá? Pra ficar uma mistura homogênea. Aí nós vamos batendo assim delicadamente. Quando começa a borbulhar assim, olha. Tá vendo? Olha como é que deu borbulha aqui, olha. É o ponto ideal da nossa mistura, olha. Agora, o creme que nós deixamos esfriando, esse creme aqui, olha, ele tem que estar morno, tá? Não pode estar quente, não. Então agora nós vamos misturar, nós pegamos uma tigela maior. E lembrando a vocês que essas medidas que nós damos, dá para 2 formas, tá? Para colocar em 2 formas. Se você quiser fazer menos quantidade, você faz pela metade os ingredientes, tá? Despejamos uma outra tigela. Agora nós pegamos esta outra mistura aqui, esse outro creme. Agora nós vamos mexendo assim devagar, olha. Para ficar uma mistura bem homogênea. Nós chamamos de bolo de sorvete, mas isso não é um bolo, não leva farinha de trigo, não leva massa. É só creme mesmo. As formas, olha, elas estão untadas com a calda de chocolate que nós fizemos, tá? É importante enchermos bastante a forma, tá, gente? Para ficar mais fácil na hora de desenformar. Agora nós vamos levar nosso bolo de sorvete por 12 horas no congelador. Já se passaram 12 horas. Olha aqui como ele ficou consistente, gente, olha. Nós colocamos esse papel transparente aqui, olha, que é para não dar gelo por cima, tá? Agora, para facilitar o desenformar, nós colocamos uma água quente, olha, molhamos um paninho e passamos por baixo dele, tá? Eu não gosto de colocar no fogo não, porque depois ele pode aquecer demais e derreter o sorvete, que isso aqui é só sorvete, tá, gente? Chama bolo, mas é só sorvete, o formato que é de bolo. Então nós passamos um pano por baixo para esquentar, para poder facilitar desenformar. Agora nós vamos virar. Vai ficar um pouco de chocolate na forma, tá? É normal um pouco de chocolate ficar na forma. Agora nós vamos enfeitar. Aí nós podemos colocar do jeito que quisermos, olha. Os morangos, tá? Agora nós vamos cortá-lo para vocês verem como ficou consistente, cremoso o nosso sorvete. O sorvete, gente, olha. É muito gostoso. Vocês podem fazer para ceia de Natal, Ano Novo. Olha aqui, olha. Nossa, olha aqui. Olha como ficou consistente, gente, olha. Então essa foi a nossa receita de hoje, bolo de sorvete. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é meio litro de água fervendo, um copo de leite comum, uma lata de leite condensado, uma caixa de creme de leite, 2 envelopes de gelatina no sabor de sua preferência. Aqui nós vamos fazer morango, porque nós recebemos 482 solicitações sugerindo que fizéssemos o sorvete no sabor morango. E uma colher de café de emulsificante.
E aqui nós temos copos descartáveis com tampas e colheres pequenas. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. A dica dessa receita é fazer a gelatina com a metade da água que vem escrito na embalagem para fazer. Então nós vamos usar somente meio litro de água fervendo para dissolver a gelatina. São 2 envelopes de gelatina. Misturamos bem. Fazendo com menos água, ela fica com sabor mais forte e mais consistente. Agora nós vamos colocar o copo de leite. Misturamos bem para dissolver todo o pó da gelatina. Nós vamos colocar no liquidificador a gelatina, o leite condensado. Vamos colocar o creme de leite. Agora nós vamos bater por 5 minutos. Depende muito da consistência desse creme para o sucesso da receita. Então temos que bater bastante para ficar bem cremoso. Enquanto nós batemos o creme no liquidificador, nós ficamos por perto, porque essa receita ela é a conta certinha do copo do liquidificador. Então você tem que ficar vigiando, se por acaso começar a entornar, você tira um pouco. Ela fica à conta, gente, quando está batendo, olha. Agora nós pegamos uma vasilha, de preferência de alumínio, que gela mais depressa, e despejamos o creme que nós batemos no liquidificador. Agora nós vamos levar ao congelador por 15 minutos, apenas para gelar este creme. Não é congelar não, porque depois nós vamos misturar o emulsificante. Então não pode estar congelado não, tem que estar gelado. Se você for colocar no freezer, é menos tempo. Então nós vamos colocar no congelador por 15 minutos. Aqui, gente, o creme fica assim, olha, pouco gelado. Não pode deixar ele congelar, não, porque nós vamos misturar agora o emulsificante. A função do emulsificante na receita é para o creme ficar aerado, macio. Nós não podemos bater no liquidificador, não, tá? Nós temos que usar um fouet para bater assim. Para essa receita nós vamos colocar essa quantidade aqui de emulsificante. Agora vamos mexer aqui até misturar bem, tá? Aqui, gente, ficou bem cremoso, olha. Temos que misturar bem para o emulsificante ficar bem agregado ao creme. Essa receita que nós fizemos aqui, eu estou acostumada a fazer, ela dá 12 potinhos de 200 ml. Nós enchemos até na ponta. Nós completamos os 12 potinhos. Agora nós vamos tampá-los. Tem que fechar bem, tá? Fica bem lacrado. Vamos fechar todos eles e vamos levar ao congelador por 6 horas no mínimo, para ele ficar bem consistente. Nós colocamos os morangos aqui só para enfeitar, tá, gente? Se for para casa, para consumo próprio, aí você come o morango. Mas se for para vender, ele vai tampado, o morango não vai junto, não. Olha aqui, gente, como fica cremoso. Já se passaram 6 horas que ele está no congelador. Olha aqui, gente, como ele fica cremoso, olha. Essa colherzinha aqui é frágil. E ela nem entortou para poder tirar, né? Rende muito esse sorvete, muito fácil de fazer. Não precisa de levar ao fogo para fazer o creme. E para vender o lucro é certo. Conserva cremoso assim por 7 dias na geladeira. Para sair, para vender, se for fora de casa, você coloca sobre refrigeração. Vocês podem fazer no sabor da fruta de sua preferência. É só você substituir o sabor da gelatina. Nós fizemos o sabor morango porque foi muito solicitado. Muito gostosa mesmo essa receita. Então essa é a nossa receita de hoje. Sorvete de morango para vendas. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Quanta receita boa, né, gente? E agora no mês de janeiro, verão, muito calor, vocês podem fazer para a criançada e para vocês também. E até para vender também, gente. Nós desejamos a vocês um feliz ano novo, tudo de bom
e até nosso próximo vídeo.